A paz, nosso Senhor, amém? Convido os irmãos para que abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Estamos finalizando o capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 6 a 16. Coríntios 2, 6 a 16. Nós estamos na Páscoa, né? A data que nós celebramos a morte de Cristo Jesus, nós celebramos também a ressurreição de Cristo. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre isso, da mensagem do Evangelho e o que é o Evangelho. O Evangelho é Deus se encarnar, Ele veio ao mundo, Ele viveu entre nós e Ele morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Essa é a mensagem da Páscoa. Não é coelhinho, não é os chocolates. A Páscoa, a nossa Páscoa é Cristo Jesus. O homem não pode salvar a si mesmo. Nós temos visto isso nessa série de sermões. O homem não consegue salvar a si mesmo. Se não fosse Deus intervindo na vida, Deus intervindo na história, nós jamais poderíamos ser salvos. Cristo Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa substituição. Nele nós podemos ter vida. Nós só podemos viver, ter uma nova vida com Cristo, ter uma nova vida com Deus, por causa da morte de Cristo, por causa do sofrimento na cruz. E a nossa esperança está baseada na sua ressurreição. Ele ressuscitou, Ele vive. O túmulo está vazio. A cruz está vazia, Ele vive. E como é importante nós entendermos como acontece a nossa salvação. Como é importante, é muito importante para nós, para que a valorizemos e para que também possamos viver de maneira digna da nossa salvação. Cristo Jesus morreu por nós. Por que Ele morreu por nós? Como acontece a salvação? Nós precisamos entender um pouco disso. E nessa continuação da nossa série de Coríntios, nós vamos ver um pouco disso, de como acontece a salvação. Veremos justamente que Deus revelou essa mensagem, a mensagem do Evangelho, para nós. E nós precisamos entender todo esse processo. Então, uma leitura de 1 Coríntios 2, 6 a 16. Leiamos. Deixa a sua Bíblia aberta, tá? Leia, continue no texto, não feche a Bíblia. Vamos ler e continuar no texto, olhando para o texto. Diz o seguinte: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito,
interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bem, que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Nos dá a mente de Cristo. E o nosso primeiro ponto vai do versículo 6 até o 10. E o versículo 6 diz, né? Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não de sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Paulo ele está falando da sabedoria de Deus, e ele fala da sabedoria de Deus para o povo de Deus. Esses que têm maturidade aqui são os que entendem que a sabedoria de Deus, a cruz é a sabedoria de Deus. Esses que têm maturidade, ou os maduros, os que têm maturidade, os experimentados, são justamente os crentes em Cristo Jesus. Ele faz o contraste entre os crentes e os não crentes, os que têm entendimento dessa sabedoria de Deus e os que não têm o entendimento. Nesse contraste, fala sobre a sabedoria de Deus, também a sabedoria humana. Ele diz que falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Nós lemos no capítulo 1, versículo 28, que Deus escolhe o que para o mundo é insignificante e desprezado, para reduzir a nada aqueles que são alguma coisa. Deus não escolhe os poderosos, Deus não escolhe os sábios, Deus não escolhe os que são alguma coisa. Pelo contrário, Ele escolhe gente como nós, simples, pessoas simples, para mostrar justamente que a salvação não depende de o quanto você conhece, não depende das suas posses, não depende de nada disso. Um comentarista chamado Simon Kistemaker, ele fala o seguinte: Paulo menciona a sabedoria em termos negativos, sendo que a sabedoria do homem, a sabedoria desta era, ela é temporal, ela passa e leva as pessoas à frustração e, por fim, à destruição. O conhecimento do homem, ele é passageiro. As filosofias, a ciência são passageiras. Muito obrigado. E o contraste com a sabedoria de Deus, que é eterna, que é sem limites, que é duradoura, e ela não traz mais confusão para a mente do homem, e sim ela vem trazer clareza, ela vem iluminar o homem, ela traz salvação e traz glória para o homem. Versículo 7 diz: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Então, é dessa sabedoria que Paulo está falando, é dessa sabedoria que nós estamos falando aqui. Esse mistério, algumas traduções vão trazer, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério, o que estava oculto. Esse mistério não tem nada místico aqui, não tem nada a ver com as religiões de mistério daquela época. Esse mistério aqui é justamente porque o Evangelho, ele só é plenamente revelado em Cristo Jesus. E até então, isso era um mistério, isso era um segredo. Essa era um segredo divino que foi revelado em Cristo Jesus no tempo certo. Então, nós falamos desse mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou, o qual Deus predestinou antes do início do tempo ou da eternidade. Cristo Jesus, a sua morte na cruz, foi planejada desde a eternidade, antes do tempo existir. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Deus ocultou a sabedoria, Deus ocultou essa mensagem, essa sabedoria dos poderosos e dos sábios.
E aí nós temos o texto de Mateus 11, versículo 25 ao 27, que Jesus diz: naquela ocasião Jesus diz: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas do sábio e dos cultos e a revelaste aos pequeninos. Deus escondeu essas coisas até hoje elas estão ocultas dos sábios, dos cultos, mas Ele revela aos pequeninos, Ele revela a nós. Versículo 8 diz: nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Os poderosos dessa era não entenderam que essa mensagem, não entenderam esse mistério, não entenderam a sabedoria de Deus, porque se eles tivessem entendido, eles jamais teriam crucificado a Cristo. Não dava para entender como é que esse homem se diz Deus. Ele nasceu bem aqui no povoado, pertinho. Para nós é como se fosse ali no Alto Brasil, alguma coisa assim. O camarada nasceu ali e quer dizer que é... Não entrava na cabeça deles, entende? Não entrava, não conseguiam entender como é que Deus e homem vai existir na mesma pessoa. Eles não entenderam isso. E por isso crucificaram a Cristo, o Senhor da glória. Uma coisa interessante desse texto é que o texto fala que Jesus, Ele é o Senhor da glória. Lá no Salmo 24, versículo 7 a 10, nós temos um texto bem conhecido que vai perguntar: quem é este o Rei da glória? Quem é este o Rei da glória? Senhor forte e poderoso, Senhor forte nas batalhas, este é o Rei da glória. E aqui o texto nos revela quem é o Rei da glória. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, e a palavra aqui, Senhor da glória, que é Kyrios, ela tem um significado de 2 elementos, né? Ela tem a junção de 2 elementos, que é de poder e autoridade. Nosso Deus, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele é o Rei da glória. Um comentário diz o seguinte: quando Ele tomou sobre si a forma de servo em nossa natureza, Ele se tornou aquilo que nunca havia sido antes. Ele nunca havia sido homem antes, mas não deixou de ser aquilo que Ele sempre tinha sido em sua natureza divina, que é Deus. O Senhor Jesus é Deus. Ele que é Deus não pode deixar de ser Deus. A glória de sua natureza divina estava velada enquanto Ele em forma humana. E aqueles que viram não acreditaram que Ele era Deus. Suas mentes não podiam entender algo que eles nunca haviam conhecido antes, que é uma e a mesma pessoa pudesse ser Deus e homem ao mesmo tempo. Todavia, aqueles que creem sabem que Ele é Deus, e Ele se humilhou a assumir a forma humana, a fim de salvar a nós, a fim de salvar a sua igreja, para a sua eterna glória. A crucificação do Senhor da glória, muitas pessoas podem pensar que ela foi um erro, foi algo não planejado. Por um segundo, Deus perdeu o controle, por isso mataram Jesus. Mas a crucificação, como o texto mesmo fala, ela estava pré-ordenada, ela estava predestinada, predeterminada desde a eternidade. Deus não perdeu o controle, e a morte de Cristo Jesus não foi um jeitinho que Deus deu. A morte de Cristo já estava planejada desde o início. Não foi somente quando Adão e Eva pecaram que Deus teve esse plano. Eles pecaram, poxa, eu não sabia disso. Não, Deus nunca é pego desprevenido. Já estava determinado que Cristo morreria por nós.
Sua morte foi planejada desde o início. E aqueles homens que crucificaram a Cristo, eles estavam realizando a vontade de Deus. Deus nunca perde o controle e Ele continua reinando soberanamente sobre todas as coisas e sobre tudo. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que Deus transformou esse mal em bem. A crucificação, que foi algo ruim, algo mal, crucificaram o Senhor da glória. Essa coisa ruim foi transformada em bem. E ele diz o seguinte: foi a crucificação do Senhor da glória que abriu as comportas da glória. Foi essa crucificação que abriu o caminho para Deus. Foi a crucificação do Senhor da glória que abriu a porta de entrada para o paraíso e para a bem-aventurança eterna. Porque Jesus foi crucificado em nosso lugar, Deus preparou para nós o céu e a bem-aventurança eterna. Aleluia. Foi por causa da crucificação de Cristo, da morte dele na cruz, que nós podemos ter vida, que nós podemos ter essa comunhão, que nós podemos ter paz com Deus. Sem o sacrifício de Cristo, jamais conseguiríamos isso. Sangue de bodes e de cordeiros, eles não iriam aplacar a ira de Deus. Nós poderíamos oferecer milhões e milhões de carneiros e de bodes e de vacas, mas nenhum desses sacrifícios seriam perfeitos. O sacrifício perfeito foi o de Cristo Jesus. O próprio Deus se entregou no nosso lugar. E falando sobre a soberania de Deus e falando sobre aquilo que Deus fez por nós e como Ele mantém o controle do plano de Deus, eu pergunto a você: será se nós temos confiado na soberania de Deus? Ou às vezes nós pensamos que Deus perde o controle? Nós perdemos muitas vezes o controle da situação. Nós perdemos, ou nós pelo menos achamos que temos o controle de alguma coisa. Nós não temos o controle de nada, a gente só reconhece isso às vezes. Deus é quem controla todas as coisas, Ele quem é soberano, Ele é quem é todo-poderoso. E às vezes, por nós perdermos o controle, ou reconhecermos que nós não temos o controle, nós achamos assim, que Deus perdeu o controle. Olha, tanta gente morrendo nessa pandemia, o que é que Deus está fazendo? Cadê Deus? E os ateus e as pessoas que não são cristãs, elas perguntam: e aí, cadê o teu Deus? O que é que Ele está fazendo? Tanta gente morrendo. Deus não perdeu o controle das coisas. Ele continua reinando soberanamente. E a pandemia, digo com toda certeza, ela está sendo usada por Deus para cumprir os seus propósitos. Podemos não entender agora, mas o Senhor está realizando a sua vontade com a pandemia. A pandemia não fugiu do controle de Deus. Nada foge do seu controle. Será se nós temos confiado na soberania de Deus? Ou se nós temos nos desesperado e vivendo a vida como se não tivesse esperança? Precisamos sempre nos lembrar disso. Que Deus, Ele permanece no seu trono. Ele tem sempre o controle das coisas. Precisamos confiar nessa verdade. O texto continua dizendo que olho nenhum viu, ouvido não ouviu, nem mente humana imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse texto, se você dá uma olhada na sua Bíblia, talvez possa ter uma nota de rodapé e vai levar lá para Isaías 64:4. Paulo pega ele cita o texto de Isaías, só que faz algumas modificações. O texto de Isaías estava tratando sobre como Deus é único, como não havia Deus como o Deus de Israel. E aqui Paulo está tratando sobre a salvação, que não existe nenhuma mensagem como o Evangelho. Olho nenhum viu, ouvido não ouviu, nem mente humana imaginou aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso quer dizer algo para a gente, que nós
não poderíamos conceber o Evangelho. Nós não poderíamos inventar o Evangelho. Alguns de vocês já podem ter ouvido que o Evangelho foi inventado. O Evangelho foi criado por homens para que pudesse colocar regra, para que pudesse, né, estabelecer uma ordem na sociedade. Você pode ter ouvido isso, mas eu vou falar uma coisa para você: mente nenhuma, por mais magnífica que ela seja, por mais inteligente, por um nível de QI mais elevado, ele jamais poderia conceber o Evangelho. Porque essa mensagem, ela não foi criada por homens. Essa mensagem foi dada a nós pelo próprio Deus. Nós não poderíamos inventar, nós não poderíamos, através de ouvir histórias ou através de muitos raciocínios, não poderíamos inventar o Evangelho, não poderíamos conceber o Evangelho. É inconcebível aos olhos humanos, porque é loucura. O Evangelho é loucura aos olhos humanos. Se Deus não abre os nossos olhos, nós vamos continuar olhando o Evangelho como se fosse uma mensagem qualquer. Mas quando Deus abre os nossos olhos, nós podemos ver a riqueza, nós podemos ver a grandeza do Evangelho. O texto ele nos revela algo muito interessante. Primeiro é que Deus prepara coisas maravilhosas para aqueles que o amam. Deus prepara coisas maravilhosas. E Ele revelou essas coisas e Ele dá essas coisas maravilhosas para aqueles que o amam. E se nós recebemos o Evangelho, e se nós estamos recebendo a salvação em Cristo Jesus, se nós recebemos as bênçãos de Cristo Jesus, é porque nós o amamos. Se você recebe as bênçãos de Cristo, se você foi salvo, é porque você ama a Cristo. Mas o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 19, vai falar uma coisa muito interessante. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar, desenvolver esse sentimento, esse amor para com Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então veja que, mais uma vez, e nós sempre estamos batendo nessa tecla, de que a salvação ela é iniciada por Deus, ela é toda feita por Deus. Não temos mérito na salvação, o mérito todo é dele, Ele nos amou primeiro, nós só o amamos porque Ele nos amou. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos com os punhos levantados para Deus, inimigos, rebelados contra Deus. E o que nos aguardava era a ira de Deus. De manhã nós falamos que a cruz, ela estava destinada a cada um de nós. Cada um de nós. Até porque quem peca é quem deve pagar. Mas Cristo Jesus tomou o nosso lugar e morreu naquela cruz. A ira de Deus foi sobre Jesus Cristo na cruz. Toda a ira de Deus estava sobre Cristo. E Ele levou sobre si as nossas dores. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras e pelas suas feridas, nós fomos sarados. É isso que diz Isaías 53. E o texto continua dizendo: quem nos revela essa verdade, quem nos revela a mensagem do Evangelho, esse mistério que estava oculto, é o Espírito Santo de Deus. Como eu falei, nós não poderíamos entender o Evangelho, não poderíamos conceber o Evangelho, chegar até Deus por nosso pensamento ou alguma coisa assim, somente pela graça de Deus, pelo Espírito Santo é que nós podemos entender o Evangelho, que o Evangelho é revelado a nós. E o texto fala que o Espírito, ele sonda, ele prescruta, ou ele examina todas as coisas.
até as mais profundas de Deus. Essa palavra sonda, ou examina, ou prescuta, significa considerar em detalhes, sujeitar a uma análise para descobrir características ou significados reais. Então, é entender realmente em detalhes a essência das coisas. E o Espírito Santo, ele sonda todas as coisas, ele conhece todas as coisas, e ele conhece também até as coisas mais profundas de Deus. E o texto traz o seguinte, pois, versículo 11, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Quem conhece o teu pensamento, a não ser você mesmo? Claro, tem Deus que conhece todas as coisas, mas você conhece, você sabe aquilo que você está pensando, você sabe os seus motivos, você sabe as coisas. Você pode não saber da outra pessoa, mas de si mesmo você sabe. Você vai entender os teus pensamentos, você conhece os teus pensamentos. E quem melhor do que o próprio homem para entender o homem? A ele mesmo. E o nosso espírito, ele não entende as outras pessoas. O nosso espírito, ele não entende fora de nós. Ele entende somente a gente, só entende somente nós mesmos. E aí ele fala da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Ninguém conhece o Espírito, ninguém conhece os pensamentos de Deus, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus sente, a não ser o Espírito de Deus. E por que ele está falando isso? Nós vamos ver que faz sentido. E o texto continua dizendo no versículo 12, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Então, quem conhece a Deus é somente o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus. Olha que legal! Nós podemos conhecer a Deus, nós podemos agora conhecer ao Deus soberano de todas as coisas, ao Deus Criador, por causa do seu Espírito Santo. Pelo nosso Espírito, nós não iríamos conhecer a Deus. Nós conhecemos mal nós mesmos. Mas com o Espírito Santo nós podemos conhecer a Deus. E ele fala, para que entendamos, nós recebemos esse Espírito para que entendamos as coisas que Deus tem nos revelado graciosamente. E o que é que Deus tem nos revelado graciosamente? A salvação. Deus tem nos revelado graciosamente a Cristo Jesus, a salvação. O Espírito Santo, ele nos ensina sobre Cristo Jesus, o Espírito Santo nos ensina sobre a salvação, ele nos ensina os privilégios da salvação, ele nos ensina os deveres que nós temos para com a salvação. Nós somos muito privilegiados, nós somos chamados de filhos de Deus, nós entramos para a família de Deus, nós temos essa comunhão maravilhosa, nós temos uma família para recorrer. Tudo isso são privilégios da salvação. Mas também nós temos direito, nós temos deveres. Nós precisamos viver em santificação, no processo de se santificar, de se transformar, deixar o pecado. Nós precisamos exortar uns aos outros, nós precisamos estar juntos uns dos outros. Nós temos esses deveres também para com a salvação. E o Espírito Santo nos ensina isso. Versículo 13 diz, dela falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Dessas coisas que nos foi dada gratuitamente, graciosamente, nós não ensinamos com palavras humanas ou com sabedoria humana, porque essas coisas são espirituais. A salvação, a vida cristã, só vai entender aquele que tem o Espírito de Deus. Só pode entender a palavra em sua plenitude aquele que tem o Espírito Santo de Deus habitando em si.
O versículo 14 diz o seguinte: o homem natural, ou em algumas versões vão trazer, né, o homem natural, na minha diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. O homem natural, o homem que não tem essa vida com Deus, ele está morto espiritualmente. Uma pessoa que não aceitou Jesus Cristo, ela está morta espiritualmente. Ela está viva, sim, ela vive, o físico dela está vivo, mas ela não participa da vida espiritual, ela não tem vida espiritual, e por isso ela não vai entender as palavras espirituais, por isso ela não vai entender as coisas do Espírito de Deus, porque ela não tem o Espírito de Deus, que ensina, que mostra para nós as verdades. Porque elas são discernidas espiritualmente, elas são entendidas, aquilo que nós estamos falando aqui é entendido espiritualmente. O homem, ele está morto em seus pecados, delitos e pecados, ele está separado da vida com Deus. E ele não vai entender essas verdades, a não ser que o Espírito Santo traga a vida a ele e regenere o seu ser, através da mensagem do Evangelho. E aí o versículo 15 diz: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, por ninguém é discernido. O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: os poderosos intelectuais do mundo são cegos. Eles não têm discernimento e nem têm entendimento espiritual. Existe aqui um contraste entre o cristão e o não cristão. Porque o cristão, ele entende as coisas espirituais. Ele pode discernir as coisas espirituais, mas o não cristão, ele não vai entender. E ensina. Uma pessoa que não é crente, ela pode muito bem ler a Bíblia, mas ela não vai entender a Bíblia na sua plenitude, porque o Espírito Santo não está ali para ensiná-la. E o crente em Cristo Jesus, ele pode discernir todas as coisas. Ele discerne as coisas espirituais, ele discerne também as coisas naturais. E esse verbo discernir, ele é importante porque ele aponta para o processo contínuo de avaliar o contexto espiritual que nós vivemos. E esse aqui é um comentário que ele fala assim: o crente, ele é guiado pelo Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo, é capaz de testar os espíritos para verificar se eles vêm de Deus ou não. Submisso a Deus, o cristão deve julgar todas as coisas espiritualmente. Nós podemos discernir, nós podemos entender se aquilo é de Deus ou não, por meio de sua palavra. Você pode ver uma mensagem, se uma mensagem é de Deus ou não. É só olhar na Bíblia. Ela está consoante com as Escrituras, então ela vem de Deus. Ela não está consoante com as Escrituras, ela não tem apoio bíblico das Escrituras, então ela não vem de Deus. Um dia desse nós vimos um profeta que profetizou que o mundo iria acabar no dia 30. Hoje são que dia mesmo? 4, né? Poxa, a vida não acabou. Não acabou. Essa era uma mensagem de Deus? Precisamos discernir as coisas espiritualmente, precisamos entender à luz da palavra as coisas que nos são ditas, as coisas que nos são colocadas para fazer. Será se isso é certo a fazer? Todo mundo faz, mas você não tem para fazer aquilo. Será se isso é o certo a fazer? As Escrituras vão explicar isso para você. Você pode ver à luz das Escrituras, pode entender, pode discernir espiritualmente. E por último, o Espírito nos dá a mente de Cristo,
Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Versículo 16. Quem pode entender a mente de Deus? É uma pergunta. Quem pode entender? Meus irmãos, nós podemos entender, porque nós temos o Espírito de Deus. Nós temos a mente de Cristo. O comentarista diz que a mente de Cristo são os pensamentos, os conselhos, os planos e o conhecimento de Cristo, conhecidos pelo homem mediante a ação do Espírito Santo. Nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo deve ser formada em nós todos os dias na nossa caminhada. Nós precisamos estar todos os dias nesse processo. A vida cristã é a mente de Cristo sendo formada em nós. Então, à medida que o tempo vai passando, não é o Samuel, não é a mente do Samuel que deve ser atuante, e sim a mente de Cristo. Não são as minhas próprias vontades, mas sim a vontade de Cristo. Não é aquilo que eu penso, mas é aquilo que Deus pensa. Isso é ter a mente de Cristo. E nós podemos ter a mente de Cristo quando nós temos esse contato direto com o Senhor Jesus Cristo, através de sua palavra, através da oração, através do jejum, através da comunhão com os irmãos. Nós podemos ter esse contato. O crente, ele depende do Espírito Santo para toda a sua vida. O Espírito Santo, ele nos capacita a crer, ele nos ensina sobre a salvação, ele nos ensina aquilo que nós precisamos fazer, e ele nos molda e nos dá a mente de Cristo. E o caminhar cristão é isso, caminhar com o Espírito Santo. Caminhar e ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não é algo místico, não é algo que vai descer e você vai ficar muito doido, Não, o Espírito Santo é Deus, e o Espírito Santo ele te dá autocontrole, o Espírito Santo ele vai moldar a gente a Cristo Jesus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, buscando a Deus através de sua palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos, através das outras práticas espirituais. Jesus vive. Essa é a mensagem da Páscoa, né? Que nós estamos comemorando hoje. E nós somos a prova disso. Nós somos a prova de que Jesus vive. Se Jesus não tivesse vivo, não estaríamos aqui. Não poderíamos nos reunir, não teria cristianismo, não teria nada. Porém, Jesus, ele não está aqui fisicamente. Jesus, a gente não encontra ele na rua. A gente não pode ver Jesus aqui e agora. Seria muito bom, mas nós não vemos. E as pessoas do mundo, elas também não podem vê-lo. Mas elas podem ver Cristo Jesus através da sua vida. Você pode refletir Cristo Jesus para as outras pessoas e demonstrar com a sua vida que Cristo vive. Cristo vive através da sua vida e você pode demonstrar isso para as outras pessoas. Se você, meu amigo, não conhece a Cristo Jesus, se você não tem essa vida com Cristo, Ele te convida hoje para que tenha uma vida com Ele. Não deixe para amanhã, não deixe para mais tarde. Cristo Jesus te chama.